Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje, dia 7 de janeiro de 2026, e a palavra que eu trago para nossa meditação se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, e o versículo de número 15, que diz: E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o Senhor nos convida a confiar e crer que podemos verdadeiramente andar por fé e não por vista. Como diz o apóstolo Paulo na segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, verso 7. Isso significa que, fortalecidos e debaixo da direção e instrução do Pai, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, podemos alcançar aquilo que jamais imaginaríamos ser possível, vencendo batalhas contra gigantes e perseverando mesmo em meio a cenários adversos. Sim, o Senhor cuida dos seus e sua é a peleja, como está no verso de hoje. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nisso, você vai viver isso. Louvado seja Deus. Quando nos permitimos caminhar na sua vereda sobre as nossas vidas, sendo Ele o próprio caminho, como está em João 14, verso 6, Deus realiza o seu querer e efetua a sua obra em nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, e também segundo a sua boa vontade, como está na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 5. No seu tempo determinado e do seu modo perfeito, Ele opera a boa obra. Portanto, meus amados, que possamos descansar naquele para quem nada é impossível, que prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós e nós ainda éramos pecadores, como está na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Você já parou para pensar nisso? Louvado seja Deus. Alguma vez você já meditou nisso, nessa condição? Éramos ainda pecadores e Jesus morreu por nós. Glorificado é o nome do Senhor. Percebe que Ele está nos chamando a viver, apesar dos nossos limites, viver os planos que Ele tem para nós, planos de bem e não de mal, planos de nos dar esperança e um futuro, como diz o profeta Jeremias no capítulo 29, verso 11. Louvado seja Deus. E isso para que dia após dia engrandecemos o santo nome do Senhor e por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. E possamos, meus amados, declarar tal como o salmista declarou, e sempre declarar isso a Ele: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Salmos de 103, versículo 1. Meus amados, eu gostaria que você lesse esse capítulo, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Você entender o poder da oração. Esse capítulo nos mostra o poder da oração de Josafá.
Essa passagem também nos traz uma guerra que vem contra o rei Josafá. A Bíblia relata que uma grande multidão vinha contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria, e que Josafá teve medo. Olha só, nós estamos sucintos a ter medo. Isso está inserido em nossa alma, como paixão, medo, enfim, várias emoções. Não tem como nos livrarmos disso. É normal termos medo. Mas Josafá decidiu buscar o Senhor. Olha o que o verso diz. Josafá decidiu buscar o Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Meus amados, logo de início aqui, aprendemos que o que define a nossa altitude com o Senhor é a nossa atitude. Olha que interessante, vou repetir. O que define a nossa altitude para com o Senhor é a nossa atitude. Deus está à espera da nossa atitude. Sabia disso? Louvado seja Deus. Percebemos ainda que Josafá não enfrentou sozinho, nem tampouco dispensou auxílio da intercessão do povo. Ele clama, ele chama o povo. O verso 4 diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Olha que receita maravilhosa para mim e para você. Ei, e você? Tem tentado sozinho? Tem crido nas forças do teu braço apenas? Tem pedido ajuda ou não? Acha que não precisa? Meu amado, minha amada, você nunca estará só. Deus coloca reforço ao seu redor, ao seu dispor, e te diz nessa manhã: não temas, porque eu sou contigo. Louvado seja Deus. Perceba, meu amado e minha amada, que Josafá e o povo fazem o possível, ou seja, sua parte, que é clamar e orar, crer e esperar, e Deus entra fazendo o impossível. Entenda, meu amado, minha amada, que o possível é você que tem que fazer. Deus não descerá do céu para fazer o possível por você, Ele só fará o impossível a partir do momento que você coloque a sua atitude em prática. Louvado seja Deus. É assim que Deus trabalha. Quando entregamos o impossível em suas mãos, crendo nele, louvado seja Deus. Qual é o seu impossível? Qual é a multidão que está te afrontando ou te perseguindo? O verso-chave desse texto, meu amado, é o verso 3. Leia o verso 3. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Louvado seja Deus. Nossa aplicação pessoal desse texto é que paz é um produto do comprometimento com o Senhor. Pega a visão, meu irmão, minha irmã. Vou repetir. Paz é um produto do comprometimento com o Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus não fica devendo nada a ninguém. Louvado seja Deus. Quanto mais você se compromete com Ele, mais Ele te abençoa. O verso 17 diz: ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Glorificado é o nome do Senhor. Meus amados, geralmente Deus provê a vitória depois de nos precipitar à luta. Entenda isso. E de vez em quando, entretanto, Ele nos adverte que é somente Ele a origem de cada triunfo. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória, todo mérito é dele, meu amado, minha amada. Lembra da frase e das outras mensagens? Todo processo tem um propósito. Agarre-se nisso e creia que Deus está à sua frente e assumirá a sua peleja, desde que você tenha uma atitude para com Ele. Vou voltar lá naquela frase para você guardar ela no seu coração. A sua altitude para com Deus depende da sua atitude. Que Deus continue te abençoando e até amanhã, se assim Ele nos permitir, com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.